pessoal, como combinado, venho aqui trazer para vocês hoje o vídeo da minha história, tá bom? Ele vai ficar com algumas partes. Bom, eu começo dizendo que tudo veio acontecer a partir de quando a minha mãe se separou do meu pai, né? Na época eu não entendia nada, ia fazer quase uns 2 anos de idade, né, por aí. Então nessa fase aí a gente não entende muito, né, as coisas da vida. Só que, porém, quando a gente passa a ir para a escola, a gente começa a ter um pouco, assim, de entendimento de algumas coisas. E eu fui perceber, assim, a ausência do meu pai quando a gente tinha comemorações dos Dias dos Pais ou quando tinham reuniões, né, escolares. E aí os coleguinhas vinham perguntando, e seu pai e tal, e eu não tinha o que responder, né? E aquilo ficava na minha cabeça, mas depois passava. E aí quando ia fazer comemoração do Dia dos Pais, a gente sempre tinha aquela coisa de fazer cartões, né? Naquela época fazia. E aí eu sempre fazia os cartões e eu ficava assim, para quem que eu vou entregar? Eu simplesmente fazia e guardava dentro do meu caderno. E eu lembro disso. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo na minha cabeça, né? A ausência do pai, aquela vontade de ter uma presença, né, paterna e não ter. E aí que surgiu alguns problemas futuros. Então, assim, para eu poder dar continuidade, eu vou tentar explicar um pouco o que eu falei agora há pouco. Eu descobri, né, fiquei sabendo, né, que quando a gente passa por alguns problemas na vida assim adulta, principalmente se tratando de relacionamento, é porque algo lá atrás no passado ficou mal resolvido, né? Que precisa ser resolvido e tal. E no meu caso é a figura paterna, né? Que me deu esse trauma, sabe? Eu acabei trazendo esse trauma de lá para cá, onde, devido à falta do meu pai, eu conhecia pessoas que acabava assim, eu achava que aquilo ali ia suprir a falta que eu tinha do meu pai, só que de uma forma diferente, né? Que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo outras coisas, e aí, com isso, agravou algumas situações, que é o que eu vou falar para vocês agora, né? Só que ainda vou continuar com a minha história, né, de quando eu era criança, né? Que, assim, foi uma fase, como que eu vou explicar para vocês? Foi uma fase muito difícil que eu carreguei sozinha na minha vida, por medo, e que acabou gerando mais problemas futuros, que é o que eu vou contar para vocês agora. Então, pessoal, o assunto que eu vou falar agora é um assunto polêmico, porque até saiu esses tempos atrás nas redes sociais sobre isso. Perdão. E o que aconteceu na minha infância foi que eu sofri abuso com 8 anos de idade. E foi de uma pessoa de dentro da minha casa. De dentro da minha casa, né? Modo de dizer, que foi parente. E o que mais me dói nisso tudo é que eu não fui a única vítima. E a vítima que me dói é que a gente é muito apegado, pelo menos éramos. E eu sempre falava com ela. Falava assim, olha, qualquer coisa que acontecer com você, quero que você saiba que eu estou aqui com você e eu vou cuidar de você. Eu não sei se ela lembra disso, mas eu nunca esqueço disso. Eu nunca esqueço. Porque eu sempre carreguei isso comigo. Sempre carreguei isso comigo. Hoje é ela que cuida de mim. Mas assim, me dói porque eu falei isso pra ela por conta do que estava acontecendo comigo. Só que eu não conseguia falar, olha, aconteceu isso e isso.
não conseguia falar. Eu só queria proteger ela do que eu estava sofrendo. E não sabendo eu que ela também estava sofrendo a mesma coisa. E hoje de lembrar me dá raiva. Mas eu preciso trabalhar isso em mim. Então foi daí que tudo piorou na minha vida. De certa forma. Aí, tô comendo banana. Aí dizem assim que a gente tem que perdoar, né? Com certeza tem que perdoar sim. Baseado nos estudos bíblicos, né? E pra gente se sentir bem também. Porém, eu tava pensando comigo aqui agora. Como que a gente perdoa uma pessoa que teve a capacidade de fazer isso com você, que hoje vive a vida normalmente, que tem filha e te vê como se nunca tivesse feito nada, como se nada tivesse acontecido, sabe? Se esse vídeo chegar nessa pessoa, a pessoa fica sabendo que você criou um trauma muito grande na minha vida, não só na minha, tá bom? Mas se Deus tocar no seu coração e você sentir que foi um grande erro, porque foi, mas você precisa sentir, que você venha até mim e que você venha pedir perdão, tá bom? E se você não vir, que você pelo menos tenha a decência, de alguma forma, pedir perdão, tá? E foi o que aconteceu. E daí pra cá, né, eu me relacionei com algumas pessoas, eu contei deste fato para algumas pessoas, algumas delas, né, dessas pessoas entenderam. Uma delas me julgou, né, e me julgou assim, falando na minha cara. Eu acredito que provavelmente essa pessoa tenha até feito a mesma coisa, porque para ela julgar dessa forma, deve ter sido outro que tenha feito isso com alguém. Mas infelizmente foi o que aconteceu. Então aí eu peguei a adolescência, né? E aí conheci algumas pessoas. Me relacionei com uma pessoa mais velha do que eu. Por conta disso, eu acredito. Eu não entendia, eu não sabia que era. Até eu vim relatar esse assunto para algumas pessoas recente agora. E aí me falaram que são devido aos traumas que eu trouxe de lá para cá. Era para ser o reverso, mas eu não sei. Não sei como que isso funciona, mas falaram que é exatamente isso, que é devido ao que aconteceu lá atrás. Me relacionei com a pessoa mais velha do que eu, e na época eu tinha 16 e ele tinha 37. A gente começou a namorar em casa, né? Minha mãe sabia. 4 meses só a gente ficou junto. E eu contei dessa história pra ele, mas aí a gente não deu certo, né? Terminamos. Me relacionei com uma outra pessoa e aí essa pessoa não me respeitava. Aí conheci o pai da minha filha. A gente morou um tempo juntos. Também não deu certo. Nos separamos, mas assim, graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa, me respeita, né? É casado, me respeita aqui, respeito eles lá, né? Vivemos muito bem. Aí conheci um outro. E esse outro também soube da minha história. Que loucura. A gente casou, a gente ficou quase 7 anos juntos, mas também não deu certo, né? Teve falha minha e teve falha dele, né? E aí não deu certo. Então, assim, cada relacionamento desses que eu falei não deu certo por alguns motivos. Eu não vou falar aqui detalhes dos motivos, por quê? Porque todos têm uma parcela de culpa, né? Eles têm a parcela de culpa deles e eu tenho a minha parcela de culpa, entende? E infelizmente foi o que acarretou toda essa situação, toda essa dor. O que me fez querer criar esse canal foi mais baseado no meu último relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento que não durou um mês, né?
quando eu falo assim que não durou um mês, é quando a gente se assumiu. Porque antes da gente se assumir, a gente teve 1 ano e 4 meses mais ou menos junto. Eu não vou falar o nome dele. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, tá? Mas a gente faltou um pouco de diálogo, né? Faltou diálogo, faltou maturidade, porque ele também teve problemas nos relacionamentos passados, eu tive no meu, como vocês já viram, e a gente não se curou de outros relacionamentos. A gente acabou se envolvendo de uma forma assim muito rápida e intensa ao mesmo tempo, sabe? E foi muito assim baseado na carência que a gente tinha e naquele apego emocional, sabe? De querer ter alguém ali, mas não saber lidar com a situação. Então, foi esse o motivo que me fez eu fazer esse canal. E por que o nome Além da Dor? Porque nesse último, como eu falei, a gente teve 1 ano e 4 meses juntos, foi um sentimento bem profundo, né? Da minha parte, eu tenho propriedade para falar, tá? Da dele eu não vou falar. Acredito sim que teve um sentimento bacana, especial, mas vou falar de mim, não vou falar dele. Eu sofri muito e ele sabe disso. E foi difícil para mim passar esse término, porque eu acreditava que ia dar certo com ele, porque eu pensava assim, cara, deu errado aqui, deu errado ali, a gente fez plano juntos, eu e ele, né? E eu confiei que ia dar certo. Mas aí, devido a algumas falhas minhas e dele, ele optou por terminar. E aí, foi a minha dor. Mas o que é que acontece? A gente precisa se preparar para receber uma pessoa na nossa vida, entende? A gente precisa preparar o nosso psicológico, a gente precisa ter amor próprio, tá? Acreditar no amor, por mais que seja difícil devido a dores passadas. Mas por quê? Acontece isso porque a gente não está se preparando para receber uma pessoa, entendeu? A gente só enfia a cara por conta da carência, entendeu? Enquanto a gente não buscar amor próprio, aprender a viver a nossa solitude, né? Aprender a viver a conviver com nós mesmos, nós vamos passar por isso sempre, entende? Então precisamos cuidar disso. Então, gente, essa foi a minha história resumida para vocês. Quero deixar claro o seguinte: esse último relacionamento que eu tive, né? Eu não me recuperei totalmente. Vou ser sincera aqui, porque a gente vai, né? Deus abençoando que tudo dê certo, a gente vai ter mais tempo juntos. Quem quiser fazer perguntas para mim, pode me perguntar. Eu acredito que no YouTube tem tem o link do meu Instagram. Se quiser ir lá no meu Instagram e fazer perguntas lá para mim, podem ficar à vontade. Mas assim, eu ainda tenho sentimento pela pessoa, mas eu estou trabalhando nisso, entendeu? A pessoa sabe disso, eu converso com ela, ela também tá, né, disposto a me respeitar nessa situação, porque assim, a gente, querendo ou não, a gente tem uma amizade, mas eu tô aprendendo muita coisa com relação a isso. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quando você passa por esse momento de término, é uma dor grande. Quando você tem um sentimento mesmo como é o que eu tive por ele, é uma dor intensa, que no meu caso parecia que não ia passar, sabe? Até que chegou um ponto que eu chorava, eu pedia a Deus ajuda. Chegou um momento que eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Falava assim. E aí eu acordei cedinho, joelhei, comecei a orar, comecei a entregar na mão de Deus. E aí eu fui vendo alguns vídeos de algumas pessoas no Instagram. E aí que foi a decisão de criar um canal para eu conseguir falar
para libertar esse sentimento que está dentro de mim, para eu poder, assim, buscar uma forma de sair dessa situação. E é isso que eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Então, pessoal, esse foi o vídeo contando, né, resumindo a minha história. Se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta, por favor, que eu vou estar ali para responder vocês, tá? Na disposição de vocês. Eu tava comendo banana. O próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês como que eu passei, o que eu fiz, como que foi passar esses primeiros dias depois do término, tá? E também vou estar trazendo para vocês ferramentas de como que a gente pode fazer para lidar com isso, sabe? Com esse sentimento, para não correr o risco de ter recaída. Se for ter recaída, como fazer para poder estabelecer um limite, entendeu? Para isso. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Vamos confiar que vai dar tudo certo. Vamos trabalhar juntos nisso, tá bom? Você que tiver alguma ideia que quiser trazer, pode trazer. Você que tem uma história e que gostaria de compartilhar, se tiver interesse, entre em contato comigo, tá bom? Que a gente vai estar arrumando uma forma de você compartilhar da sua dor também. E já vou falando para você que que tem uma dor, fala sobre ela, sabe? Se você não tiver vergonha nem nada, não precisa falar o nome da outra pessoa, tá? Mas fala, ou então escreve no papel, sabe? Desabafa tudo ali, para você eliminar tudo isso, para não guardar dentro de você. Porque quanto mais você guarda, mais você fica sofrendo com isso. Então, se você tiver um interesse e quiser compartilhar com a gente, estou aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma ótima noite. Deixe like, se inscrevam e compartilhem.